Então vamos lá, pessoal. Ó, vamos começar essa lista aqui de PA. Ó. Eu coloquei essa lista para vocês fazerem porque vocês devem ter notado que só com a fórmula, só com aquilo que eu passei nas aulas não deu certo, né? Então, muito da UERJ, dentro discursiva e muito de provas assim específicas, ela faz isso. Você tenta com as fórmulas, você tenta achar um padrão e etc, e você não consegue, porque você tem que estar habituado a fazer questões desse tipo, né? Ou seja, são sequências lógicas, essa parte, né? É PA? É PA, mas é a última coisa que você vai fazer é utilizar a fórmula. Então, olha só. Olha a questão 1. A tabela apresenta o padrão de uma sequência numérica da linha 1 até a linha X. Então, ele deu o número da linha 1. A linha 1 é a primeira linha. A linha 2 é a segunda linha. A linha 3 é a terceira linha. A linha X eu não sei. Mas vamos chegar lá. Ó. Admita que o padrão de formação da tabela não se modifique. Beleza. Sabendo que o 63 é o primeiro número da linha X, e que 66,5 é o último, x é igual a quanto? Então a minha ideia é achar a linha, né? X, porque ele está trabalhando com as linhas, né? Repara o seguinte, na linha 1 eu tenho dois elementos. Na linha 2 eu tenho 3 elementos. Na linha 3 eu tenho 4. Na linha 4 eu tenho 5. Na linha X eu tenho x mais 1. Na linha 4, eu não somei 1, não deu o número de elemento aqui. Na linha 3, eu não somei 1, não deu o número de elementos aqui. 3 mais 1 dá 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então essa é a lógica. Na linha 2, ó, eu somei 1, deu o número de elementos aqui. Ó. 2 mais 1, ó, 3. 3 elementos. Então eu sei que na linha x, o número de elementos é x mais 1. Como assim, Ló? O n da fórmula. O n é igual a x mais 1. Mas você tem o primeiro termo, que é 63. E você tem o último termo, o a na n, né? Que é 66,5. E aqui morre. A na n é igual a na 1 mais n menos 1 vezes a razão. Alô, eu não tenho a razão de um elemento para outro. Você tem sim. Ó. Em qualquer linha que você pegar, a razão de um para outro está somando 0,1. 0,1 mais 0,1 dá 0,2. Aqui embaixo, 0,3 mais 0,1, 0,4. Mais 0,1, 0,5. Qualquer linha que você mexer, a razão é sempre R igual a 0,1. 1 mais 0,1 dá 1,1. Mais 0,1 dá 1,2. E assim por diante. Então a razão aqui, ó, esse R, é igual a 0,1. Só consertar aqui. E aí o A na N, que é o último, só jogar aqui agora, né? Já que a gente construiu todo o raciocínio. A na 1 é 63. Qual é o número de elementos? X mais 1. Menos 1 da fórmula. A razão, 0,1. Repara que só sobra uma incógnita, que é o x. Né? 66,5 menos 63, se eu passar para cá subtraindo, vai dar 2, né? 63, 64, 2,5. 63, 64, 65. 3. 3,5. 63 com 3,5 dá 66,5, né? Aqui, ó, morre o 1 com menos 1. E o x multiplica com 0,1. X vezes 0,1. E aí isola o x, ó. Dá 3,5 sobre 0,1. Multiplica em cima e embaixo por 10, ó. 35. Beleza? Então x é igual a 35.
Tá na letra C. Foi? Pegou aí? Luan, eu não Oi. entendi a parte do N de CX mais um. Você pode explicar de novo? Sim. Na linha um, olha o número da linha. Não é um? O número da linha aqui não é um? A primeira Sim. linha. Quantos elementos Aham. tem aqui? 2. Como é que eu faço um virar 2? Eu somo um. Um Aham. mais um deu 2. Olha pra linha 2. Tá. É linha 2, número 2. Quantos elementos tem aqui? 3. Como é que eu faço 2 virar 3? Soma mais um. Essa lógica, se eu pegar a linha 4, quantos elementos tem na linha 4? 5. Como é que eu faço 4 virar 5? Somo. Mais um. Então você está sempre fazendo o quê? Somando um. Então na Mas linha esse X, quantos elementos vai ter aqui ao todo? X mais um, né? Isso. Então o Isso. N é o número de elementos é X mais um. Mas esse N me confundiu um pouco. Ele representa o que? O N em si? O É a. número de elementos da PA da última linha. Qual é o número de elementos da sequência da primeira linha? 2. Olha lá, tem 2 elementos. Ah, tá. É que eu N tava igual a associando o N 2. a tudo. Mas ele é o N só da última linha, né? Então. É, você tem que olhar para cada linha. A primeira linha é só ela, a segunda linha é só ela, a terceira linha é só ela. A linha X é só ela. Ah, show. Você Agora tá entendi. conseguindo me ouvir? Tô. Aham. Então, só fazer uma pergunta. Cara, eu tive esse raciocínio, sendo que o que eu fiz? Eu peguei o 63 e o 66,5. Esse N, eu vi o número de termos que tinha, né? No caso, eu joguei na fórmula e vi o número de termos que tinha. E eu achei que na fileira X tinha 35 termos. Aí, como a fileira. Eu tive essa lógica, tipo, a linha um tinha dois, 0,1 e 0,2. Então, eu deduzi que, como de 63 a 66,5 tinha 35 termos, eu deduzi que a linha fosse 34. Conseguiu entender? Sim, é só tirar um, pô. Você tirou um do número de Isso, termos. então o gabarito é. Isso. O gabarito é 34 ou 35? O X que ele pede é o X que ele pede. Ele pede o número da linha. X é igual a 35. X mais um é A o número linha, de né? elementos. Isso. Então, mas se 63. Então, 63 até 66,5 é o número de elementos que tem na linha X. Mas aí teria que diminuir um, porque a linha está sempre um número abaixo do número de elementos, não é? Ou eu entendi errado? Quantos elementos tem na linha X que você calculou? 35. A questão um não é. É do gabarito é letra C, pô. Tem 35 elementos. Você chegou a entender o que eu. Ele só quer o X, ó, que é o número da linha. O número de elementos é X mais um. Aqui não tem. Aqui tem 35, ó. Aqui tem 36, na verdade. De 63 até É 36, se a gente 66,5. for calcular a razão. Ah, Isso. Vamos ver aqui, ó. O A entendeu? na Eu só N. tive essa dedução e joguei na fórmula. 66,5 vezes a razão de um para outro. 0,1. Meia aqui vai dar 3,5.
é igual a 0,1 que multiplica n menos 1. Então, se você dividir 3,5 por 0,1, vai dar 35. Então, 35, deixa eu tirar daqui. 35 é igual a n menos 1. N é igual a 36. Esse aqui é o número de elementos da linha X. Deu 36 elementos. Ele não quer o número de elementos, ele quer o número da linha, Ah, tá. que é 35. Ah, e diminui um. Ah, tá. Então foi erro no meu cálculo. Beleza. Tranquilo. Então vamos lá. Vou passar, hein, pessoal. Vamos na 2 aqui, ó. Essa questão ela é bem bacana porque você fica tentando relacionar aqui o número, o azul com o amarelo e etc. Pessoal, olha só. Entenda o seguinte. Depois que você matutar, ou seja, que ficar raciocinando e não achar nenhum padrão, etc, nas cores, cara, vai pro número. Ele colocou seta aqui, ó. Sabe? A imagem ela fala pra caramba. Olha o número da figura. O cara colocou uma seta. Tá tipo, uma seta é algo que indica pra você olhar, né? E tá chamando muita atenção pra isso aqui, ó. E tá chamando muita atenção pra isso aqui embaixo. Pouca atenção pras figuras, né? Então assim, tá, Lô, mas eu ia perceber isso de cara na prova? Não, eu não tô falando isso. Tô falando caso você travou nos números, né? Quer dizer, caso você travou nos números, olhando para PA e etc, olhando para a quantidade de quadradinhos, travou nessa parte, tenta olhar no que ele está indicando. O número da figura está participando, então, do problema, né? A proporção dos quadrados azuis que ele está indicando está participando, está muito evidente aí, ó. Ele está mostrando muito aquilo ali. Então vamos ver se vai sair dessa forma, ó. Seguindo esse padrão que ele coloca, a proporção de quadrados azuis por amarelos será igual a 1 sobre 100 na figura de número. Então, qual é a figura, qual é o número da figura que a proporção vai ficar 1 para 100? Percebe só o seguinte. Olha a fração que ele forneceu para a gente. Olha o numerador dela, é 1. Olha o denominador, 100. Olha aqui, ó, 1 sobre 100. Luan, o que você está fazendo? Ó, 1 dividido, esse 2 pontos é divisão. Isso é igual a isso. 2 pontos 100 é igual a 1 sobre 100, é uma fração, beleza? Tá. Ele quer isso aqui. Em qual figura, qual é o número da figura que eu vou ter essa proporção aqui? Vamos lá, olha só, a construção do 100 e do 1. O 100 é um número par, termina em 0. Tem lógica eu ir pegar uma PA de números ímpares para chegar no 100? O 100 é par. Não tem lógica eu pegar um valor aqui, ó, que vai ter 1 no denominador, 3 no denominador. É ímpar esses números. Então aqui, quem já fechou matemática básica, por exemplo, divisibilidade, essa parte de divisibilidade é importante pra caramba, sabe que essa formação numérica é preponderante para você reconhecer, né, os números. 100 é par. Então eu vou atacar aonde? Aonde tem alguém que tem par, né? Então assim, olha isso aqui, que tem par no denominador, né? Mas tem que ser 1 em cima, porque olha a fração que ele me deu, tem 1 em cima. Pô, olha a fração que ele deu aqui no primeiro, tem 2 em cima, esse tem 2 em cima, esse tem 2 em cima. Luan, não pode ser por ali? Bom, não tá me facilitando, porque o número que ele deu, a proporção que ele deu, a razão que ele deu, tá 1 sobre 100. Eu quero encontrar alguém que tenha 1 no numerador. Pô, 1 no numerador tá aqui. Esse tem 1 no numerador, esse tem 1 no numerador. Se for nessa sequência daqui, ó, 1 para aquele 2 lá do denominador, somou 1. Então, se eu colocar uma figura aqui, mais uma aqui, ó, por exemplo, a sexta, tá pulando essas daqui, né? Essa aqui eu não considerou. Se eu for dessa daqui e não considerar essa, vai somar mais 1 no denominador. Vai ser 1 sobre 3. Né? Então, assim,
É questão aqui de raciocínio. Mas olha mais aqui, ó. Né? Eu não vou na PA. Não vou utilizar aqui a PA aqui para achar isso, não. É só para te mostrar isso. Caso seu pensamento foi para esse lado. Primeira parte aqui que eu usei foi o fato de ter 1 no numerador. Tá me ajudando muito. E toda vez que eu tenho 1 no numerador, o número da figura é par. A sexta aqui, ó, tem 1 no numerador e 3 no denominador. E o 100 é par, então tá me ajudando. Beleza, calma. Calma que você vai enxergar agora. Na figura 1 para 1, o denominador... Já que o numerador não muda, é sempre 1, ó. 1, aqui vai ser 1, lá na frente vai ser 1, não muda. Até chegar nesse aqui que também é 1. Não tá mudando o numerador. Mas o denominador muda. E sempre que eu pego esse denominador e olho para o número da figura, o número da figura eu dobro. Do denominador vezes 2 dá o número da figura. Ou seja, o denominador é a metade do número da figura. Ou o número da figura é o dobro do denominador. Olha o 2 aqui. Se eu multiplicar por 2, vai dar o número da figura. Se eu pegar 1 sobre 100 e multiplicar por 2, vai dar o número da figura, que é 200. Viu? Aqui, ó, letra D. Agora, se eu tentar fazer isso com os números ímpares, pô, como é que eu vou fazer isso com um número ímpar? Né? Tem que ser um número que seja favorável, par. Né? Que eu multiplico ali por 2 e dê um valor par. Então o denominador está favorável ali. Ó. O 1 é ímpar, beleza, mas quando eu multiplico por 2 vai dar um número da figura par. O 1 sobre 2. O 2 já é par, não tem problema, mas quando eu multiplico por um valor ali vai dar o número lá da figura. Então foi assim que eu achei. Aí você repara assim, tá, Lama, mas por que você então não foi pelas ímpares? Multiplicaria por algum valor. Beleza, se você for por ímpar, você nunca chega no 100. Que tá aqui, ó, que é par. Né? Então, assim, tudo gira em torno de você achar essa sequência par aí. E a sequência que ele quer, que é o número da figura, é par. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e vai embora. Vai chegar a 98, 99, 100 e vai embora. 101, 102, 103, 198, 199, 200. Né? Na 200 eu tenho o denominador aqui do 100, né? Conforme ele mostrou. Então é olhar, pô, se o denominador tá par, eu vou utilizar umas sequências lá em cima que é par. Porque de par em par eu consigo isso, né? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Então assim, pessoal, é só isso a questão. Caraca. Mas suave quando a gente vê a resolução. Porque, caraca, pra mim, Assim, achar a razão não tava achando nem de jeito nenhum. mas olha só, isso aqui é... Como é que eu vou te falar? Ah, Ló, você, então, é um gênio. Não. Quantas questões que eu fiz semelhantes a essa? Eu já perdi as contas. Quando me me enviaram essa questão, um aluno, por exemplo, eu já parecida com essa eu já tinha feito. A primeira vez que eu fiz ela para um aluno, eu já tinha feito uma parecida. Então eu olhei e falei assim, pô, qual é a fração ali que vai me dar um número da figura par? Se eu for no 5, vou multiplicar por um valor, não vai dar a figura lá em cima par, porque o 5 é ímpar. E tá me dando lá em cima o número da figura ímpar. Então não vai ser favorável para mim. Então o número ímpar tá me atrapalhando. Então sai fora disso. Né? Agora, sempre que eu olho para o número par, da figura lá em cima, tá me dando uma saída, porque eu posso pegar o denominador da figura 2 e multiplicar por 2, vai dar o valor par, que é o número da figura. Eu posso pegar o 2 lá de baixo e multiplicar por 2, vai dar o número da figura, que é 4. Pô, se eu pegar o 100 e dobrar, vai dar o 200, que é a figura que ele tá. Entende? Então, assim, quantas questões, né? Então, assim, fazer bastante questões depois que termina a matéria é interessante, né? Beleza, pessoal?
Então vamos lá. Show, show. Vamos na terceira. Essas questões aqui de mais lógica, né? A UERJ gosta bastante. E trabalha muito o lado mental. Muito. Essa parte de PA, né? Junto com a análise combinatória e probabilidade, são as questões assim mais... Você expande o cérebro de uma forma surreal. Você fica muito bom em matemática, se vocês começarem a estudar essas partes, ó. A listagem infinita, né? Números infinitos aí, ó. Tem uma reticência aqui, ó. Não sei se vocês viram. 3 pontinhos. Tá, é infinito, vai embora. A listagem infinita de números naturais apresentada abaixo está organizada e ordenada segundo uma lógica estrutural própria. Então ele coloca isso daí e tem uma lógica nisso daí, ainda não sei. Mas vamos lá. O resultado da soma dos primeiros 220 números, para aí, o que ele está dizendo para você? Ele está falando assim, candidato, ou candidata, eu coloquei essa sequência aí, ela é infinita, mas eu quero, nessa sequência que eu coloquei, eu quero os 220 números primeiros, os primeiros 220 números. Ela vai nessa sequência e você vai contabilizar 220 números. Eu quero a soma de todos eles. Novamente, o que primeira coisa que eu olho? Primeira coisa, cara, qualquer assim, pessoa que tem uma afinidade maior com matemática, seja monitor, professor, vai olhar e vai ver que o 2020 é par. 2020 é um número par. Ele pode ser divisível por 2. Ele é um número múltiplo de 2, então ele pode ser divisível por 2. E todo número múltiplo e divisível por 2 é par. Então eu tenho que achar nessa sequência, né, amarrações, ou seja, sequências que vão me dar números, elementos pares. Ou seja, como assim pares? A quantidade. Eu tenho que pegar quantidades ali como se fosse caixinhas e fechar em retângulos uma quantidade par. Porque se ele quer 2020 números, eu tenho que ir de par em par para chegar no 2020. Não tem como ir você de ímpar em ímpar e chegar no 2020. Não vai chegar. Ou você vai passar ou você não vai chegar. Né? Então 2020, a primeira coisa que eu olhei nessa questão, ele é par. Então eu tenho que fazer amarrações na sequência aqui, que vai me dar quantidade pares. Sei lá, a sequência pode estar indo de 4 em 4, né, elementos, e está se repetindo, ou seja, está indo de 6 em 6, desde que seja par, porque 2020 é par. Então vamos lá. Vamos tentar achar essa sequência. Aqui agora a gente tem que matutar, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabe como é que eu vou ensinar vocês a achar a sequência? Amarra o primeiro e quando você chegar no próximo que repetir, você marca. Eu marquei o 1, né? Vamos até o último 1. Tá aqui. Então ela tá começando a repetir daqui. Amarra de novo 1. Tá começando a repetir daqui. Então ela começa aqui. A segunda sequência dela começa nesse outro 1 e a terceira nesse outro 1. Entendeu? É uma forma de você mais rápido de você enxergar. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 de novo. Então isso aqui, ó, é uma sequência. Porque eu amarrei aqui no 1 e aqui tá começando a repetir o 1 de novo. E repete, ó. 1, 2, olha lá, 1, 2. Lá no início. 3, 4, tá repetindo, 3, 4. 5, 6, tá repetindo, ó, 5, 6. E você vai de novo até aqui, ó, até aqui. Não pega o 1. Agora você pode tirar a prova real aí, ó. Quantos elementos tem aí dentro? Vê se não é par. Olha lá, tem um elemento, quer ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é par. Então é a primeira coisa, olhou um número. Pô, par combina com par, pô. Não quero nada ímpar, ímpar vai me atrapalhar. Então beleza, tá sempre se repetindo de 10 elementos em 10 elementos. Então ele vai assim, ó, 10, uma sequência, mais 10, mais outra sequência, mais 10, outra sequência, mais 10, outra sequência, até chegar no 2020, até essas sequências amarradas em vermelhos computarem 2020 números, como se fosse caixinhas. Toma a primeira caixa aqui, ó, tem 10 números aqui. Toma mais essa caixa aqui, tem mais 10. Eu quero 220, hein? 2020 números.
Você vai de 10 em 10, né, montando essas caixinhas amarradas, até chegar numa quantidade que tem 2020 números. Pode ver esses valores como peças. Tem 10 peças na primeira caixa, mais 10 peças na segunda, até você ter 2020 peças. Aí ele falou assim, ó, o resultado da soma dos primeiros 2020 números da listagem apresentada é... Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Deixa eu puxar aqui para organizar. Ó. Eu vou amarrar minha primeira... Deixa eu colocar aqui a minha primeira sequência aqui. Vou amarrar minha segunda. E vai assim, você vai amarrando de 10 em 10. Beleza. Eu quero saber quantas sequências dessas de 10 em 10 tem. Ó, se o total é 220, 2020... 2020 é o total de números. Mas eu quero pegar esses 2020 números que estão soltos e dividir ele em sequências de 10. Pega 2020 números, o total deles, e coloca em caixinhas de 10. Quantas caixinhas de 10 vão ter aqui? 202. Eu tenho 202 caixinhas com 10 números naquela sequência, sempre se repetindo. Então eu tenho 10 aqui, daqui pra cá. Tá vendo? Tem 10 aqui, tenho 10 aqui, vou ter 10, 10, 10, 10, 10. Tem 202 vezes esses emaranhados de 10 em 10. Ele quer o que a soma. É só você ver, em uma caixinha de 10, qual é a soma de uma? Alô, é tanto. Multiplica por 202. Você vai ter total. Pode até fazer uma regrinha de 3. Se uma caixa daquela vermelha tem uma soma tal, 202 caixas tem quanto? Faz uma regrinha de 3 se você não enxerga multiplicando. Então você vai ter que somar aqui, ó. O 1 com 2 dá 3, com 3, 6, com 4, 10, 10 com 5, 15, com 6, 16, 16 com 5, 21, com 4, 25, 25 com 3, 28, 28 com 2, 30. 28 com 2, 30, né? 3, 6, 10, 15, 21, 26, 30, 33, 30, 35. Se você somar os valores todinho aqui dentro, dá 35. Então, em uma caixinha daquela ali, de 10, tem 35 como soma. Eu quero na 202. 202 caixinhas, né? Ficar 202, toda amontoada. Quanto que dá a soma? Não sei. X. 1 vezes x dá x. 202 vezes 35. Quanto que dá isso aí? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar emprestado, ó. 202 vezes 35. 7.070. Isso aqui tá na letra 7.070, letra C, ó. Foi ou não? Quero ninguém com dúvida. Fala aí, foi ou não? Foi sim, essa aí gostei também. Consegui identificar o final e fazer Beleza. dessa mesma forma. Estão boa, gostei. Boa, perfeito. Vamos falar, pessoal. Se alguém ficar com dúvida, tem que falar, hein? Vou passar, hein? Cada dúvida que você deixa é uma questão que você pode perder. Aí é uma reprovação. Pensa assim. Vamos lá. E bora fica com vergonha de perguntar não, hein? Porque, porra, na UF, 45 alunos no meio da sala, uma coisa boba eu pergunto. Tem aquela cabeçada na sala de aula, eu levanto a mão, pergunto, passo vergonha, não tem problema. Ó, observe o padrão da sequência de figuras. Então tem aí de novo uma figura 1, tem 4 figuras, né, Luan? Ih, vai embora. Aqui, ó, pontinho, 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 vai embora. Tem um monte de figura, tá? Olha o comando. Mantido o padrão, a figura que terá a quantidade de bolas brancas superando a de bolas verdes em 286 será de número... Tá, primeiro você tem que ver qual é o padrão de bolas verdes e de bolas brancas. A verde é mais escura, né, pessoal? A branca é incolor aí, ó. Não tem cor. Na verdade tem, é branca, né? Então assim, vamos lá. Na figura 1, vamos fazer para as bolas brancas e verdes, ó.
Vamos ver como é que é, ó. Brancas. Vamos colocar aqui, ó. Brancas, vou colocar verde primeiro. Verde. Eu vou colocar assim, como é que funciona a PA dela, né? Porque é a lista de PA. Então vamos lá. Vamos lá. As verdes são essas aqui mais escuras. A primeira figura tem 4. A segunda figura tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6. A terceira figura tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 8. Você já viu que a PA tem razão 2, né? A figura 4 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10. Aqui tem uma reticência, né? Então isso aqui continua. Pontinho, 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 vai embora. Tá, ele tá relacionando, olha só. Vamos lá, ele falou pra fazer isso? Não, não. Mas você tem que saber isso, ó. Ele tá falando assim, a figura que terá a quantidade de bolas brancas superando a bola verde será de número. Então ele tá relacionando a figura com as bolinhas. Porra, então o número da figura tem que entrar no padrão, na sequência. Tem que tentar achar alguma relação com as bolinhas com o número da figura. Porque é isso que ele está relacionando no comando. Então, beleza. Como que eu posso relacionar a figura 1 com as bolinhas verdes? Pô, olha para a figura 1. O número dela é 1. E as bolinhas são 4. Como que eu chego do 1 até o 4? Tem algumas formas, né, de fazer, mas vamos raciocinar isso aí. Eu posso somar 3, Luan. Concordo, então vamos lá. Eu tô aqui, ó. A partir do princípio que eu não sei fazer isso aqui, tô matutando. Ó, se são 4 na figura 1 aqui, figura 1, e são 4 bolinhas, eu posso somar 3. Show, perfeito. Vai pra segunda. Se a segunda der certo, você achou o padrão. Na segunda figura. Primeira figura. Segunda. Figura 2. Se eu somar 3 vai dar o número de quantidade de bolinhas verdes, ó. O número de bolinhas verdes é 6. De 2, se eu somar 3, não me dá o 6. Então tá furado esse pensamento aí. Exclui isso. Beleza, e agora? Tá, vamos bater na seguinte tecla. Eu tenho que relacionar a figura com as bolinhas. Como que do 1 eu consigo ir pro 4? Se eu multiplicar o 1 por 2, vai dar 2. E somar 2, vai dar 4. Tá. Então eu tenho 1 aqui, na primeira figura, e tem 4 bolinhas. Se daqui pra cá eu multiplicar 2 vezes esse 1 aqui, que é o número da figura, e somar 2, dá 4. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Vamos para a segunda figura. E aqui tem 6. Se eu pegar o número da figura e multiplicar por 2, o número da figura é 2. Multiplica por 2, dá 4. Soma o 2 que você somou anteriormente. Dá 6. Vamos para a terceira. Tem 8. 8 bolinhas verdes. Vamos tentar fazer isso. Pega o número da figura e dobra. Peguei o número da figura, 3, e dobrei. E soma 2. 2 vezes 3, 6. 7, 8. Deu o número da bolinha. E se eu for para a figura 4 e dobrar... Tem quantas na figura 4 aqui, ó? Tem quantas bolinhas verdes? 10. Se eu dobrar o número da figura, dá 8. Mais 2, 10. Ah, então achei o padrão. Generaliza. Para N figuras. Qual é o padrão aqui? 2 na N mais 2. Eu dobro o número da figura e somo 2. Vai me dar uma quantidade de bolinhas verdes. Achei o padrão ali em cima. Então, beleza. Vamos para a figura... Vamos para a bolinha agora branca. Brancas. Na figura 1, eu tenho uma bolinha branca. Na figura 2, eu tenho 4.
Na figura 3 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 9. Na figura 4 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16. Que sequência é essa aqui? Essa sequência aqui, ó. Por isso que eu falo, divisibilidade é importante. Matemática básica é... O que são esses números aqui, ó? A sequência dos números que são quadrados perfeitos. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. E exatamente se eu levar o número da figura ao quadrado, vai dar o número de bolinhas brancas. 1, se eu elevar ao quadrado, dá o número de bolinha branca. 2, se eu elevar ao quadrado, dá o número de bolinhas brancas, são 4. 3, se eu elevar ao quadrado, dá o número de bolinhas brancas. 4 ao quadrado, dá o número de bolinhas brancas. Pegaram isso? 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. E assim por diante. Então, qual é a referência que eu pego da figura, nessas das brancas, para achar o número de bolinhas? É o número da figura ao quadrado. Mantido o padrão, a figura que terá quantidade de bolas brancas. Quantidade de bolas brancas. Quantidade de bolas brancas. A figura que terá a quantidade de bolas brancas. Não sei, mas eu sei que é 2 na N mais 2. Superando a de bolas verdes. Bolas verdes. Aqui eu errei, pessoal. Bolas brancas é N ao quadrado, né? Tá aqui, ó. Bolas brancas. Bolas verdes. 2 na N mais 2. Em 286 será de número. Esse N é o número da figura. Foi assim que nós montamos o padrão. Então vamos montar isso aqui, ó. Quantidade de N de bolas brancas. Vai ser aqui, ó, N ao quadrado. Superando a de bolas verdes em 286. O que é superar as bolas verdes, pessoal? É ser maior do que as bolas verdes, que são representadas por esse aqui, né? Ele está falando do número da figura em 286. O que é um valor V superar o valor R em 286? V é igual ao valor R mais 286. Posso escrever isso aqui. V é maior que R mais 286. Como é que a quantidade de bolas brancas vai superar a bola V de 286? N ao quadrado, que é como eu acho o número da figura utilizando as bolas verdes, tem que ser maior que as bolas... O número de bolas brancas, né, N ao quadrado, tem que ser maior do que o número de bolas verdes em 286. A pergunta é, quem não entendeu? Porque o problema está montado, agora é só fazer conta. Tá de boa? Então vambora. Luan, Oi. por que você usou o sinal de mais? Não podia ser de maior, quer dizer, não podia ser igual. Já que é só somar. Por causa disso aqui, ó. Superar é ser maior do que aquilo. E maior a gente faz assim, ó. Maior. Se ele falasse igual... Então quando a gente coloca superar, é o maior, não é? Mantido o padrão. Eu acho que fosse só somar, tipo, N ao quadrado é igual a 2N mais 2 mais 286. Aí seria o número de bolas verdes. Seria maior do que o número de bolas verdes em 286. Tipo, qual a quantidade de bolas brancas que seria igual às de bolas verdes, maior do que as bolas verdes em 286 unidades. Maior do que, mas ele botou superando, aí esse maior. Esse símbolo de maior. Superar tudo isso aqui, ó. É ser maior do que tudo isso. Superar aquilo ali é ser maior do que tudo aquilo. Beleza. Então N ao quadrado, aí acontece.
eu tenho n ao quadrado aqui. Esse 2n vem para cá como menos 2n, né? Esse 2 com 286 fica 288. Vai para cá, para a esquerda, como menos 288. E isso é maior que zero. Beleza? Agora, Luan, dá para fazer considerando igual? Dá. O símbolo de mais ali é só um pouco, um raciocínio um pouco mais rigoroso do que ele colocou em português. Dá para colocar o igual. Até pela resolução de inequações em livros, etc., a gente usa igual. A própria resolução da inequação aqui, ó, vai morrer aqui, ó, n ao quadrado menos 2n menos 288 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau, ó, grau 2, expoente 2. Como é que fica isso? Coloca os parâmetros, ó, os coeficientes aqui, né? O a é aquele que multiplica a variável que está ao quadrado. Quando não tem nada aqui é 1, né? Ou mais aqui, ó, para ser rigoroso, na equação do segundo grau. Equação é porque tem um sinal de igual. Em cima não é equação, é inequação. Então quem multiplica aqui o n ao quadrado é 1. Quem multiplica aqui a variável que está elevada a 1 é o menos 2. Ó. Aqui quando não tem ninguém é 1. É o menos 2. E o c é o termo independente, ó. É 288? Não, é menos 288. Recebe o sinal. Então vamos lá, o delta, lembra? Delta, b ao quadrado menos 4ac. Se eu pegar o b e levar ao quadrado, é menos 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes o a vezes o c. Aqui vai dar, ó, 4. Menos com menos dá mais, né? Já resolvi o sinal. 288 vezes 4. Aí tem que chamar a Renilda. Se a gente perde tempo. Ó. 288 vezes 4. 1152. Então, 1000. Então, deu o delta aqui, ó. Luan, e o delta? Será que vai dar? Tem que dar, cara. Essas questões, quando sai assim, quando dá esse delta, vai ter que dar um delta certo. 11,52 mais 4. 1156. Na raiz, ó, vai dar uma raiz exata lá, 34. Então, 1156 na raiz, se eu colocar isso aqui na raiz, dá 34. Aí é só continha, né, pessoal? Tô fazendo só a Bhaskara aqui. Ó, vamos lá. Eu quero achar o n, então n é igual a menos b, que é o 2. Por que 2, Luan? Que é menos o b. O b já é negativo. Se eu coloco menos ele, troca o sinal, né? Fica positivo. Então, menos b mais ou menos a raiz de delta. A raiz do delta deu 34. Sobre 2 vezes o a. O a é 1. 2 vezes 1, 2. Só que como eu estou falando de n, de número de figuras, alguém já viu a figura é menos 1. Não, se você vê isso aí na pista, aí, você me tira uma foto e me mostra. É menos 1, menos 2, não tem. Número de figura é um número inteiro, né? É um número natural. Certo? Não pode ser negativo. Então ali, 34. Se eu pegar o 2 e tirar 34, não convém considerar, né? Só vou pegar o de cima, que é positivo. 2 mais 34. Vai dar 36. Por 2 é 18. A resposta é essa. Ele quer o número da figura. Aqui, ó. Letra B. Pessoal, de verdade foi? Porque assim, pra mim faz todo sentido que eu raciocínio, etc. Eu já resolvi assim, tipo, mais de 100 questões e todas elas, os raciocínios fluíram. Caso não foi pra alguém, por favor, fale, porque é legal você chegar na prova sem dúvida nenhuma. Pra mim foi, Luan. Consegui entender aqui a resolução. Tá. Então beleza, então vou passar, hein? Vou continuar resolvendo aí. Vamos na questão 5, ó. A questão 5 é mais tranquilinha. Para quem tem dificuldade nessa lista de hoje, pode pegar questões assim mais tranquilas. Identificar sequências lógicas, né? Essa é uma parte da PA aí de progressões que foge um pouco de ficar só igual uma máquina usando fórmula, que é horrível.
usar a fórmula. O cara que só aplica a fórmula ele não aprende nada. Então, assim, começa com questões assim, ó, mais basiquinhas, né? Fáceis, para identificar sequências. Como assim identificar? Ó, vamos lá. Ó. Considere o padrão de construção de triângulos com palitos, representado nas figuras abaixo. Então você vê, o que vocês estão percebendo já nesse pouquinho de questões que nós estamos fazendo? Que sempre o número da etapa, o número da figura, também está fazendo parte da questão. Né? Ó, a primeira figura aí, que é a etapa 1, tem 3 palitos. A etapa 2 tem 5. A etapa 3 tem 7. Então você já percebeu aí do quanto foi do número da etapa para o número do triângulo? A etapa 1 é 1. É o valor 1, o número 1. Quantos triângulos tem? 3. Como é que eu passo do 1 para o 3? Soma 2. Soma 3, né? Da etapa 1... Como aí foi mal, pessoal? Da etapa 3 para 3 triângulos aqui, ó. Aí eu somei quanto daqui para cá? Vamos ver se isso dá certo, né? Somei 2. Aí quando eu chego aqui, ó, na etapa 2, para número de palitos, eu somo quanto? 1, 2, 3, 4, 5, soma 3. Aí da etapa 3 para aqui, para 7 palitos, eu somei quanto? 4. Tá, o que você tá vendo aí? Né? Que aqui do 1 pro 2, somei 1. Que do 2 pro 5, eu somei 3. Que pro 3 pro 7 aqui palitos, eu somei 4. Isso aqui não tem uma sequência lógica, não. Só se eu tivesse sempre somando 2, somando 2, somando 2, você acharia o padrão. Então, Luan, é assim que você aborda as questões? Eu vou tentando. Você vê que dessa forma não foi. Então, como que vai? Agora eu vou traçar a PA 2 palitos e vou ver se vai sair pela PA dos palitos. Ó, PA dos palitos. Não tem como a questão te enganar. Você ou é por aqui pela esquerda ou pela direita. Acabou. Ó, primeiramente, no PA dos palitos. Quantos palitos eu tenho? 3. Beleza. 3 palitos. Na segunda ali, na figura 2, quantos palitos eu tenho? 5. Na terceira, tem 7. Já arrumei minha PA aqui, ó. Morreu. Daqui pra cá eu tô sempre somando 2. Agora você achou o padrão. 2, 2, 2, 2. Na etapa N, serão utilizados 245 palitos. Nessas condições, N é igual a quanto? Ó, para facilitar para vocês, vou fazer uma tabelinha top. Etapa com o número de palitos. Etapa 1. Quantos palitos? 3. Etapa 2. Quantos palitos? 5. Etapa 3. Quantos palitos? 7. Eu não vou até lá, né? Mas eu tenho a etapa N, que ele quer. Tem 245 palitos. Acho que assim com a tabelinha fica melhor. E você já sabe que daqui pra cá, você somou 2. Daqui pra cá, você somou 2. Quantas vezes você foi somando esse 2 até chegar ao 245? Na PA do palito, A na N é igual a A na 1 mais N menos 1 vezes a razão. O A na N do número de palitos é 245. O primeiro elemento no palito, 3. É o 3 palitos aqui. 3. Mais número de elementos. Pô, como é que eu vou saber o número de elementos aqui? Eu não tenho. É o que eu quero achar. Porque se eu achar o N, é aquele aqui. É o que ele pede. Vezes a razão. A razão está indo de 2 em 2. 245 menos esse 3. Vou deixar para colocar depois. Vou resolver desse lado primeiro. 3. Aqui, ó. Mais conhecido aí na pista como chuveirinho. 2
vezes n, 2n, né? 2 vezes menos 1, menos 2. Ó. 245. Por que você fez isso? É porque, ó, o 3 menos 2 é o quê? Dá o 1. Mais 2n. Mais 2n. E se você jogar 1 pra cá, vai dar um número par, ó. 244. O número par sempre vai ser divisível por 2. Então, n é igual a 244 por 2. 244 por 2 dá 122. Aqui, ó. Esse aqui é o 122. N é igual a 122, tá aqui, ó, a letra C. Foi ou não? Deu pra ir? Foi. Beleza. Aí você fala assim, mas por que você pegou o N do número de palitos e você generalizou pro outro lado? Porque é bem lógico, pessoal. Daqui pra cá eu tô indo sempre ó, 2 aqui, ó, somei, ó, fui uma, fui mais duas, fui 3, fui 4, fui 5, fui 6, 7, até a 122. Entendeu? Tô sempre indo de 1 em 1. A razão da etapa aqui é sempre de 1 em 1. Então, se eu chegar no 245, ele tá agarradinho com o N. O 7 tá agarradinho com a etapa 3. O 5 tá agarradinho com a etapa 2. O 3 tá agarradinho com a etapa 1. Então, se eu achar aqui se eu peguei o 245, ele tá agarradinho com a última etapa N. Então, se você fizer na fórmula do termo geral, o N vai sair, que tá agarradinho com o 245 é o número da etapa. Tranquilo? É o 122 ali, ó. Então, beleza. Luan, Oi. só tirar uma dúvida, porque você falou assim, eu fiquei assim querendo saber a tua opinião, que você falou esse lance das questões não querer chegar utilizando fórmula. Você acha maneiro primeiro, antes de aplicar, tentar fazer uma estrutura assim mais bem pensada? Porque geralmente eu encontro assim a lógica, já aplico a forma e já tento achar o resultado, Tá, mas mas antes da às vezes fórmula nessa. você já falou, você pensou. Você fez a lógica antes da fórmula. A fórmula nunca pode vir Sim. antes do pensamento. O cara que já antes de pensar joga a fórmula é porque ele não construiu o raciocínio na questão. Ele olhou a questão e jogou a fórmula. Pô, o que tu construiu aqui pra jogar essa fórmula? Nada. Aí o nada não vai dar em nada. Vai dar errado. É. Então qual é o raciocínio aqui pra gente construir? Pô, vamos lá. Na etapa 1, né? Tem 3 palitos. Na etapa 2, tem 5 palitos. Tá. Então olha só. Quero achar o número de palitos na etapa 2. Tá. É o A na 2, né? Vai dar A na 1 mais 2 vezes a razão. O A na 2 é a etapa 2. Quero saber quantos palitos tem. A na 1 são 3. Mais 2 vezes R. Certo? Certo ou não? 2 vezes R. 2 vezes o 1. Isso. Porque eu estou olhando para a etapa. Dá 5. Etapa 2 tem 5 palitos. Etapa 2 tem 5 palitos. Etapa 3. A etapa 3 vai ser A na 1 mais 2 vezes a razão. Então a etapa 3 tem quantos palitos? Aqui, ó, 2 vezes 2, né? Só aqui que eu furei, ó. Passei correndo. A etapa 2 é o A na 1, que é 3, mais 2 vezes 2. Anotei alguma coisa errada ali? Daqui pra cá não dá 2, dá 2, dá 2. Somei 1, somei 1, somei 1. A etapa 3 é A na 1, que é o número 3, mais 2 vezes a razão. É que a razão em si já é 2, né? Eu acho que não precisa do 2 vezes R. Não, pô, 1 mais 2 tem que dar 3, caraca. Tá certinho. Deixa eu ver aqui. Não pode furar, o padrão tem que dar certo. A na 1 é o 3, não é? 3 palitos. Show. Mais 2 vezes R. A razão são 2. Certo? Tá falando que na etapa 3
tem 7 palitos. Ah, tá certo. Tô doido. Tá certo, não tá? A na 3 é igual a 3 mais 2 vezes 2, 4, 7 palitos. A na 3, 7 palitos. A na 2, 5 palitos. Não é isso? Isso. Isso é o caramba aqui, ó. Errei aqui, ó. Vou passar nada de coisa aqui não. Ó. Eu coloquei aqui, ó. Aqui A na 1 mais R. Eu tinha colocado 2 R's. A na 1, ó. Dá 3. Mais uma vez a razão. A razão dá 2, ó. Por isso que aqui dá 5. Então tá certo. Beleza? Por exemplo, achar o A na... Vamos achar o A aqui, o 4. Não tem, mas vamos colocar. O A na 4, se ele pedisse. Vai dar o A na 1 mais 3 vezes a razão. A na 4 é igual. A na 1, 3. Aqui, 3. Ó. Eu quero saber o número de palitos. Mais 3 vezes R. R são 2. Ó. Então tem quanto? 2 vezes 3, 6. 9 palitos. E exatamente tem 9. Ó, porque se de 7 eu somar 2 da razão, 7, 8, 9. Vai dar 9. Então a lógica é essa. Qual é a lógica, Luan? A lógica é eu colocar nessa fórmula, né? Que é uma ferramenta pra gente achar isso aí. O A na N, que é o termo geral, A na 1 mais N menos 1 vezes R. E aí esse A na N, que eu achei o último termo ali, né? É o 245 aqui. E aí tá agarradinho com N. Então a gente pode generalizar para casos menores e achar o caso maior lá, que é o 245. Tranquilo? Show de bola. Agora peguei aí. Então vamos lá, ó. Vamos para os outros aí. 6. Vamos ver 6. Beleza, ó. Então tem triângulos aí, né? Um monte de triângulos. João brinca com palitos de fósforo montando figuras. Na primeira etapa, monta um triângulo. Beleza, a primeira etapa tem 3 palitos. E nas etapas seguintes, vai acrescentando triângulos conforme a sequência representada abaixo. Beleza. O número de palitos de fósforo necessários e suficiente para a construção da 10ª etapa é... Tá. Da 10ª etapa. Na primeira etapa... Agora olha só, ó, aqui é bem tranquilinho, porque olha só isso aqui, ó. Vou pegar uma cor aqui, ó. A primeira etapa são 3. Ó, vamos fazer aqui o quadro de novo. Tá vendo? Tô repetindo o quadro. A primeira aqui é etapas e número de palitos. Não é isso que ele quer, o número de palitos? Então, número de palitos. Etapa 1, 3 palitos para formar um triângulo. Etapa 2, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Vai, para chapear tem que ser pelo menos 3 sequências. Na segunda não pode ser não. Por que, Luan? Porque olha só, quer ver por quê? Quem não viu a aula anterior, ó. Daqui pra cá, eu pergunto pra você, é PA ou é PG? Claro, você vai falar, é PA porque a lista de hoje é PA. Mas se você estiver solto num concurso, ó, de 3 para 9, eu posso somar 3. Eu posso somar 6. 3 mais o 6 vai dar 9. Assim como pode ser uma PG. Eu posso multiplicar por 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, 2 elementos não são suficientes para me caracterizar se é PA ou PG. Tem que ser no mínimo 3, né, Luan? Isso, no mínimo 3. Quer ver? Ó, no 3 morre para ver se é PA ou PG. Ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na etapa 3 tem 15. Aí você vê ó, que você foi somando sempre 6. Ó. Porque se fosse multiplicando de 3 em 3, 9 vezes 3, 27. Não ia dar 15. Não pode ser PG. Entendeu? Então tem que ser no mínimo 3 sequências. 3 elementos, né? Somei 6. É isso aí. Aí vai embora.
Ele quer o número de palitos na 10ª etapa. E aqui é o N. Então aí eu vou fazer, ó. O A na N, que é o termo geral, né? Fórmula do termo geral vai ser A na 1 mais N menos 1 vezes a razão. Ele quer o A na 10, na 10ª etapa, ó. A na 10 é A na 1, que é o primeiro, que é 3 palitos, mais o número de termos para chegar na 10ª etapa são 10, né? N igual a 10. 10 menos 1, 9. Vezes a razão são 6. 9 vezes 6, 54. Com 3, né? 9 vezes 6, 54. 55, 56, 57. Não é isso? 57? Letra C. É ou não é? Tô sem o papel aqui em cima, mas tá tudo virado. Deixa eu ver, conferir aqui. 53, não? Letra C. Hã? Não, 9 vezes 6. Tá certo. 9 vezes 6, Tá certo, 54. você somou com 3 ali, não? Tá certo. Beleza. Então vamos lá, ó. Deixa eu ver aqui. Foi a 6, já foi. Vamos Só eu fazer uma pergunta sobre essa questão. Eu havia feito ela assim. Eu considerei por triângulo, né? E botei como se a razão fosse 2. Porque se observar aí, de cada. A cada etapa, né? Soma-se mais 2, né? Pra Aí eu formar. Calma. Vamos construir, ó. Soma 2 pra formar o quê? No caso, ó, a etapa 1 tem um triângulo. A etapa 2 tem 3. Então eu botei como se fosse a soma. Na Na etapa etapa 3. 2 tem 4 triângulos. Eu não tinha enxergado esse do meio. 1, 2, 3, 4. Não, mas é isso aí. É assim que pensa. 2 tem 4 triângulos. Na etapa Aí na outra. 3, aí você tem que fazer aqui, ó. Mas aí ele não tem que completar, né? Não, porque só o que eu achei. O que eu botei? Eu botei a razão como se fosse 2 e achei 60. De um ou outro, entendeu? Eu botei como como se a razão fosse 2. Mas esse triângulo do meio mataria. 6. Na etapa 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na etapa 4 tem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 8 triângulos. Sabe por que vai dar ruim? Porque o triângulo ele está compartilhando palitos em comum. Então eu estou pegando, por exemplo, um triângulo aqui. Ó, deixa eu pegar aqui. Esse triângulo aqui, ó. Esse palito aqui, ele é tanto do triângulo da esquerda quanto do meio. Então a pergunta é, de quem é o palito? É igual o pé de manga que tá no muro da pessoa. De quem é a manga? É do dono ou é seu que tá querendo atacar? Então assim, aqui, nesse caso, a gente vai ficar enrolado porque esse palito tá compartilhado entre os triângulos. Aí não vai sair dessa forma. Eu desconsiderei esse triângulo no meio, na verdade eu nem enxerguei ele, e botei como se a razão fosse 2, né? Primeira etapa, mais 2, e botei assim. E no caso 60. Se ele falasse... 60 ali na letra D já tá tudo. Se ele falasse do número de triângulos, eu atacaria pelo número de triângulos. Mas ele falou palito, palito tá compartilhando comuns ali. Então fica ruim. Mas vamos lá, ó. Ó a visão aqui de geometria, ó. Quantos triângulos tem aqui? Vamos lá. Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4 e tem mais um. Aqui, ó. 5. O maior, ó.
Então tem 5 triângulos ali na segunda etapa. Caso fosse uma questão de mais de lógica, né? Então beleza. Vamos lá na questão 7. Aí, ó. Aí a gente começa. Aqui, pessoal, da 7 para 8 vai começar a vir umas questãozinha mais acima. Ó, considere a soma dos números inteiros ímpares positivos agrupados do seguinte modo. Aí assim, ó. Por que é importante matemática básica? Porque eu nem sei, ó. Eu tô abordando a questão aqui, né? Mas vamos supor que eu tô num concurso. Você que fechou matemática básica num bom curso, os números ímpares, eles têm informações do tipo 2n mais 1. Ah, Luan, como assim? Pô, joga qualquer número aqui dentro, vai. Alguém dá um número aí pra me jogar aqui dentro. Pode dar qualquer número aí. Baixo pra mim não ficar fazendo conta alta aqui. Qualquer um. 5. 5. 2 vezes 5 mais 1 dá quanto? Tem que dar ímpar. 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. Tá vendo? Então se você botar 0, 2 vezes 0 mais 1 é 1. Dá ímpar. 1 é ímpar. Então a formação numérica é imprescindível. E como é que você vai ganhar essa formação? Matemática básica. Né? Então assim, eu não sei se isso é útil para a questão. Nesse caso aqui eu acho que não. Mas pode ser para outras várias questões. Qual é a formação de um número par? É um número que pode ser divisível por 2. Então ele é escrito como 2 na n. Coloca qualquer número aqui que vai dar par. Coloca 1. 2 vezes 1, 2. Coloca 3, que é um ímpar. Não tem problema. 2 vezes 3, 6. Então assim, a gente vai construindo esse raciocínio para ajudar na resolução das questões mais acima, né? Matemática básica, quem tem ela forte, chega em qualquer lugar no ensino médio. Ó, considere a soma dos números inteiros ímpares positivos agrupados do seguinte modo. Então ele pegou um, aí agrupou, deixa lá. Aí pegou outro grupo de 2 ímpares, 3 mais 5. Aí pegou outro grupinho de 3. E assim foi. Ele criou essa sequência aí. Vamos ver o que ele quer. Ó. O grupo de ordem n. O que é a ordem, Luan? O 1 está na primeira ordem. É como se fosse a primeiro lugar. Né? Ou primeira caixinha. Não sei. Ele está na primeira posição. O 3 mais 5 está na segunda posição. Então, segunda ordem. Esse aqui, ó, esse parênteses aqui com 3, está na terceira ordem, terceira posição. Ordem foi nesse sentido. Então, o grupo de ordem n é formado pela soma de n inteiros positivos ímpares e consecutivos. Assim, pode-se afirmar corretamente que é a soma dos números que compõem o 11º grupo. Então, ele quer o 11º grupo. Luan, o que eu vou fazer para chegar a esse 11º? Você não chega no 11º antes de construir o raciocínio. Qual é o raciocínio da questão? Vamos lá. Ele pegou 1. Tem quantos elementos aqui? 1 elemento. Depois ele pegou 3 mais 5. Depois ele somou. E assim ele foi. Aqui é o primeiro grupo. Aqui é o segundo grupo. Aqui é o terceiro grupo. Aí eu paro. Porque aqui eu já achei um padrão. Um deles. Eu não sei se tem que ter mais, né? Mas eu vi que no primeiro grupo tem um elemento. No segundo grupo tem 2 elementos. Ou seja, 2 números. Que são 2 ou 3. O número do grupo são os números de elementos. O terceiro grupo tem 3 elementos. O quarto grupo, Luan, olha lá. Tá em 4 elementos. O quinto tem 5. O sexto, Luan, tem 6. O sétimo tem 7. O 11º tem 11. Então ele vai embora. Aí vai somando. Claro, a ideia não é fazer somando até o 11º, pelo amor de Deus. Hein? Você não vai fazer assim na prova, não. Ó.
Aí o 11 ele vai somar aqui depois, né? Tô só copiando ali 13 para mostrar. Ó. 13, 15. Essa parte aqui é como se fosse uma investigação dos números. É mais basicamente isso. É como se fosse o FBI da progressão aritmética. Você tem que ficar aqui analisando. Ó. Agora vamos lá. O que é o quarto número? Tem 4 elementos. Ó. 1, 2, 3, 4. Beleza. Então lá o 11º tem 11 elementos. Show. O que mais eu consegui ver aqui? Olha isso aqui. Que de 3 para 5 eu somei 2. Que de 7 para 9 eu somei 2. Somei 2. Somei 2, somei 2, somei 2. Dentro do grupo a razão é 2. Tá vendo que você está construindo? Estamos construindo o raciocínio. Alô, e de grupo para grupo? 1, você soma 2, dá 3. 5, você soma 2, dá 7. 11, você soma 2, dá 13. Tô só iniciando. Beleza. Estamos tentando achar, né? Isso. Agora, olha só. Ele pediu o 11º. Se for 11º tá tão longe pra gente, né? Isso. O que a gente pode fazer para chegar lá? Se nós quiséssemos achar o 13, porque ele é o primeiro elemento do quarto grupo. Imagina se eu acho o primeiro elemento do 11º grupo, já que a PA está indo de 2 em 2 dentro do grupo. Se eu acho lá no 11º grupo o primeiro elemento como 50, eu vou somar 2, vai dar 52. Eu somo 2, vai dar 54. Eu acho todos os elementos. Já que tem 11, né? Porque o número do grupo são os números dos elementos do grupo. Grupo 3 tem 3 elementos. Grupo 2 tem 2 elementos. Então a minha ideia aqui é como achar o primeiro elemento do 11º grupo. Já que a PA dentro do grupo está indo de 2 em 2. Tá, beleza. Mas eu não vou até o 11 agora. Tá longe. Eu tenho que criar aqui alguma coisa para me achar o 13, que está pertinho. Ou, aliás, achar o 7. E generalizar para o 11. Para o 11º grupo. Então eu vou atacar o 7 aqui que está pertinho. Como é que eu cheguei no 7? É a minha pergunta. Pô. Aqui tem um elemento. Aqui tem 2. Aqui tem 3 elementos. Tem 3 elementos, né? Tem 3 elementos. E se eu dobrar esse número de elementos e somar 1? Anteriormente ao 7 tem 3 elementos. O 1, o 3 e o 5. Tem quantos? N elementos? 3, né? 1, 2, 3. Jogo o 3 aqui dentro. E soma 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Cheguei no 7. Opa. Vamos ver se vai dar certo por 13. Estou sempre olhando o primeiro elemento dos grupos. Vamos ver se eu vou chegar no 13 assim. Anterior ao 13 eu tenho um elemento, 2, 3, 4, 5, 6. Então se eu pegar os 6 elementos e dobrar e somar 1, 2 vezes 6, 12 mais 1, 13. Opa, cheguei no 13. Então agora eu tenho que chegar no 11. Mas eu sei que aqui, para me chegar no 11, eu tenho que somar, então, tem que dobrar o número de elementos que tem anterior a ele e somar 1. A pergunta agora é, quantos elementos tem anterior ao grupo 11? Ué, é somar o grupo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Eu somo até o 10. Se eu somar, dobrar esse valor e somar 1, se eu somar os elementos todinho que tem, se eu pegar os elementos todinho que tem anterior ao grupo 11, e dobrar ele, e somar 1, conforme eu fiz, vai dar o primeiro elemento do grupo 11. Se eu acho o primeiro elemento do grupo 11, morreu. Que eu acho o segundo, eu acho o terceiro, e faço lá o que ele pede. Agora minha pergunta é de novo, com calma. Quantos elementos eu tenho antes do grupo 11? Quantos elementos eu tenho antes do grupo 4?
Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E como é que eu achei esses 6? Ó, o primeiro tem 1, o segundo tem 2, o terceiro tem 3. Eu posso fazer uma PA para o número de elementos, até chegar a um 10. Ó, só puxar aqui, ó. Vai estar assim, ó. Tananã, tananã, tananã. Grupo 10. E logo o grupo 11. Eu quero somar todo mundo que tem... Eu quero pegar todos os elementos que tem anteriormente a ele, que são N, dobrar e somar 1. Quando eu faço isso, eu vou achar o cara que está aqui. Ah, então calma aí. Vamos ver quantos elementos tem de 1 até 10. O 1 tem 1, o 2 tem 2, o 3 tem 3, o 4 tem 4, o 5 tem 5, o 6 tem 6, o 6... Então é uma PA de razão o quê? O A na 1 tem 1 elemento. O A na 2 tem 3. O A na 4, o A na 2 tem 2. O A na 3 tem 3. E vai embora, né, Luan? Isso. Vou puxar aqui um pouquinho. E vai embora. Até chegar no A na 10. Que eu não faço ideia qual que tem. Mas se eu achar lá, eu consigo fazer a soma, né? Então o A na 10 é igual ao A na 10. Se a razão é 1, tem 10 elementos. Concorda comigo? Se o 1 tem 1, o 2 tem 2, o 3 tem 3, o 4 tem 4, o 10 dá 10. Então aqui nem precisa, né? Só fazer a soma agora. A soma de N termos é o primeiro, que é 1, mais o último, né? Que vai ser 10, vezes o número de termos que tem de 1 até 10. Quantos grupos tem de 1 até 10? 10. E divide por quanto? Por 2. 1 mais 10 dá 11. Vezes 10 dá 110. Por 2, 55. Eu tenho 55 valores entre o grupo 1 e o grupo 10. Lembra que eu fiz pro 7 e pro 13? Eu peguei todos os números que tem anteriormente, dobrei e somei 1. Deu 13. Olha o 21 aqui, pessoal. Se eu pegar todos os valores aqui como elementos, quantos que tem? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem 7, tem 8, tem 9, tem 10. Pega o 10 e dobra e soma 1. 2 vezes 10 dá o quê? 20 mais 1, 21. Olha o 21 aqui. Eu estou pegando todos os elementos anteriores, estou dobrando e somando 1. Só que para o 11 eu não sei quantos que tem anterior. Para achar quantos que eu tenho que anterior a ele, eu tinha que fazer essa soma de N termos. Somei o primeiro do grupo, do segundo grupo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, até o 10º grupo eu somei. Deu 55. Agora, se eu pegar tudo que tem anteriormente, como eu fiz por 21 agora, dobrar e somar 1, eu tenho um elemento que vai entrar aqui. Ó. 2 vezes 55 dá 110. Mais 1, 111. Achei. Viu como é que é firme? Morreu a questão. Ó. Por que, Lan? Porque eu sei que dentro da PA do grupo, ele está sempre indo de razão 2 em 2. Olha para o 7, eu somo 2 dá 9. Olha para o 9, eu somo 2 dá 11. Olha para o 11, eu somo 2 dá 13. A razão é 2, até fora do grupo. A razão é sempre 2. Agora ele fala assim, ó, a soma dos números que compõem o 11º grupo. Se o quarto grupo tem 4 elementos, se o terceiro grupo tem 3, o 10º elemento tem 10, o 11º tem quanto? 11 elementos. Eu sei quem é o A na 1. É o 111. Eu sei qual é a razão. 2.
eu só preciso agora achar o último termo dele, que é o último termo dele, né? Que é o A na N. E eu acho, ó, vai ser A na 1 mais N menos 1 vezes a razão. Tô falando dentro do grupo 11 agora. A na N é quanto, né? Quero achar. Vai ser o último termo. Por que você quer achar o último, Lão? Porque com o primeiro e com o último, e com o número de elementos, eu somo e dou a resposta. Então eu preciso do último elemento para conseguir isso. O primeiro eu sei, é 111. O número de termos é... Ó, grupo 11 tem 11 elementos, porque o grupo 10 tem 10, o 4 tem 4. Então o n igual a 11 menos 1 vai dar 10, vezes a razão, que são 2. O último termo lá, ó, dá 20. 10, né? 2 vezes 10 dá 20, mais esse 111 aqui. Dá 131. Não é isso? 120, 131. Então, aí, tananã, 131. Beleza. Agora morreu de vez, ó, porque é só fazer a soma dos 11 termos. A soma dos 11 termos, ou seja, a soma dos números que compõem o 11º grupo, que tem 11 elementos, ou seja, 11 valores, 11 números, é igual ao primeiro, que é 111, mais o último, que é o 131, vezes o número de termos, só pode ser 11, e divide da fórmula por 2. Aqui, ó. 111, aí eu vou chamar a Renilda aqui, para ajudar. 111 mais 131, 242, vezes 11, 2.662 dividido por 2. 1.331. Onde é que está isso aqui? 1.331 está na letra B de bombeiro. Tranquilo, pessoal? Eu sei, não precisa falar, que eu já estou acostumado. É uma questão que foge um pouco aí das questões tradicionais, né? Ela coloca muito para pensar, mas não é uma coisa assim fora da realidade. Existe várias questões muito mais difíceis que isso aí. A pergunta é, alguém não entendeu o que eu fiz? É só isso, o objetivo é só fazer vocês entenderem. Alguém não entendeu? Tá todo mundo... Eu só enxergo essa tela aqui, tá? Eu não tô vendo que nem quem tá aí. Deixa eu abrir aqui que eu vou ver. Tá, beleza. Se vocês tiverem dúvida, pergunta aí que eu vou passar, hein? Assim mastigadinho dá pra entender legal. Mas se fosse pra queimar neurônio, aí se torna mais difícil, né? Sim. Luan, Oi. geralmente esse tipo de questão assim mais desenvolvida, que eu já tinha dado uma estudada legal assim em PA, mas eu acabo esquecendo assim. Tu acha que só a constância mesmo, revisão Mas para... tu esqueceu o que de PA? Nesse caso aí. Então, dessa lógica de olhar em grupo, Então, de ter uma... essa lógica Uhum. aí não vem de PA. Essa lógica é construção de raciocínio. Isso aí é experiência, fazendo questões, lendo, vendo vídeo, né, participando das lives aqui. E aí, por exemplo, uma outra live que eu colocar, vai aparecer alguma coisa do tipo, vai ficar bem parecido. Então é a construção. De PA que eu usei aqui foi o A na N e o soma de N termos. Então, assim, é bom investir, legal investir em questões que vai fazer vocês pensarem. Sair literalmente da caixa. Já falei, fórmula é uma ferramentazinha que está jogada no canto. Você pega ela de apoio. Né? Então, tirando as questões que você coloca aqui, tem alguma outra fonte assim que a gente consegue tá pegando as questõezinhas maneiras para estar tentando exercitar? Tem, pode me pedir, pô. Eu envio. Show, Beleza? show. Então, assim, respondendo a pergunta, é experiência, é construção de raciocínio. Eu não ganhei raciocínio para fazer esse tipo de questões, nem eu, nem Luna, e
qualquer outra pessoa que esteja estudando, né, matemática, fechando um livro. Não é assim, é fechar o livro para ganhar as ferramentas e pensar em questões. Né? Grandes matemáticos, olímpicos e etc., o que eles fazem? Tiram um tempo durante o dia para pensar nas questões. Né? Tinha um professor, vou falar para vocês, para construir um pouco, trazer bagagem para vocês, que ele tem 30 medalhas olímpicas de matemática, ele é meu professor na UF. Então, assim, o cara é do caralho, né? Desculpa até a palavra, mas assim, o que ele faz? Ele tira 4 horas por dia, 3 às vezes, para ficar pensando em questões. Entende? Imprime uma lista de Olimpíadas, não precisa ser de Olimpíadas, pessoal, eu tô falando aqui só um exemplo. E pensa nas questões vestibulares. Pô, eu vou pegar essa questão aqui, que é difícil, que eu não consegui fazer, e vou matutar até eu conseguir resolver ela. Eu vou construir raciocínio aqui para conseguir resolver. Aí quando você conseguir resolver essa questão, você vai muito mais forte para outra. Da outra você já tem uma bagagem. Você consegue pensar muito melhor. E assim você vai, como se fosse pérolas no caminho. Tu vai só pegando e vai construindo. Daqui a pouco tu tá rico em matemática, entendeu? De raciocínio, intuição. Vai ter uma bagagem, construção. E é isso. Ficar no livro. Questão 1. Vai lá, mata. Isso aqui, cara, você fica mecanizado. Fica igual aquele cara, Charlie Chaplin, na Revolução Industrial lá, que ele fala que você só aperta o parafuso. O cara só faz isso. O cara só aplica a fórmula. Pega a questão, aplica a fórmula. Eu não gosto de aluno assim. Eu sempre falo, cara, pega uma questão que vai fazer você pensar. Entendeu? Olimpíadas tem bastante. OBMEP nível 1. É bem tranquilinho, ensino fundamental. Você não vê fórmula nenhuma. Você só coloca o aluno para pensar. Então é construção de raciocínio. Você se depara com essa questão aqui, tua mente tá voando, irmão. Tu olha ela, tu fala assim, caraca, eu posso fazer um monte de coisa aqui, ó. Eu vou tentar uma delas. E você aborda. Não conseguiu, você vai para outra. Você tem um leque de opções, né? Com a sua cabeça como se fosse um arquivo. Você tem várias opções para você abordar. Então é isso que eu falo para vocês. Não fique amarrado com fórmulas, com questões muito mecanizadas. Coloca para você pensar. Questões da UERJ anterior. Coloca você para pensar. Né? OBMEP nível 1. Se você quiser fazer. Coloca você para pensar. Entendeu? E as questões que eu tô trazendo aqui, acho que tá fazendo você pensar também. Pra caraca. Beleza? Então assim, não fica nessa de, vai passar uma aulinha de um professor que ele vai jogar a soma de N termos é igual a na 1. Isso aí você joga no Google e vê, cara. Você tem que tentar tirar um pouco do dia para pensar nas questões. Aí você tá sendo um concorrente de alto nível. Porque tu tá começando a construir o que ninguém constrói, que é raciocínio. Ou seja, qualquer questão que tu cair, qualquer uma, você vai conseguir pensar. Vai estar independente para construir raciocínio, entendeu? Veio uma de probabilidade, não interessa, você tá acostumado a construir raciocínio. Ela pode ser difícil. Ô, Luan. Mas você... Fala, continua, termina. Não, já... Sobre essa questão, cara, eu não sabia fazer, realmente, eu não sabia, tive esse gatilho de pegar o primeiro termo de cada grupo, né? Aí você me deu aqui o entendimento, né? Como é que o caminho das pedras, que eu não consegui pensar nisso. Tem como você ir somando e tal, mas eu falei, não vou fazer isso porque não é assim que se faz. Né? Você pegar, escrever todos os números e somar, e agrupá-los. Cara, eu fiz de outra maneira, mas, deu bom também. Complementando o que você falou, eu fiz um pouco diferente de você, mas deu certo aqui, mas achei legal, eu não sei se poderia escrever um quadro inteiro na prova, mas, escrever um quadro e explicando numa discursiva, por exemplo. Você teria como resumir tudinho que você fez indicando? É isso que a UERJ quer na discursiva. Sim. Só então, isso. Você não precisa explicar, porque olha só. Vou falar aqui porque é o seguinte. O cara que fez a questão, ou até o elaborador, ele por estar ali na banca, ou ele é mestre ou ele é doutor. Então ele sente no cheiro a resposta da questão. Ele sabe cada linha ali o que tem que fazer. Então se você só indicar para ele, só se você fizer isso aqui, ó. O 2 virando 4.
ele sabe que você fez duas coisas. Ou você elevou ao quadrado ou você somou 2. Vai estar lá na mente dele na hora. Ou você daqui para cá você somou 2, ou daqui para cá você multiplicou por 2. Então, você só resume tudo que você fez e indica. Só. Não precisa. Ele é como se fosse um... Deixa eu tentar resumir para você o que é o corretor. Ele é como se fosse um analista, um cara do FBI que sabe tudo que você fez ali. Você não precisa explicar nada para ele, e ele nem quer. Ele nem quer isso. É só indicar e olhar e botar a resposta final assim, ó. Indica resumido e coloca no final assim, ó, resposta tanto. Só isso. É necessário botar no final resposta, né? Resposta, 2 pontos e... É bacana. É bacana fazer isso. Porque aí, no meio de tudo que você indicou, você tá colocando lá no cantinho a resposta final. Você tá falando assim pro cara, ó, além de fazer tudo organizado, eu entreguei para você a resposta do seu gabarito. Tá aqui, ó, no cantinho. Então você arruma, né? Arruma o campo ali para ele se organizar. Porque vai ter mais de 1000 provas pro cara corrigir. Vai ficar até mais fluido aí. Ele vai olhar a tua prova e vai falar, pô, tá certo, vai, passa. Agora, se ele pega uma prova toda arriscada, não vê nem a resposta final, pô, o cara já vai meio puto corrigir. É a mesma coisa que uma redação com letra feia. Vai atrapalhar o cara, né? Faz parte do desenvolvimento você colocar uma resposta final lá. Ó, vamos lá. Ó. A questão 8. Pedro começou a listar sequencialmente todos os números inteiros positivos, dispondo em linhas, conforme indicado na figura abaixo. O que eu quero, a primeira coisa que eu vou falar. O cara que criou essa questão, ele deu números. Mas será que eu, que estou abordando essa questão, tenho que olhar o 1 como 1 ou 1 como um elemento? Na linha 1 tem o número 1, o 2, o 3 e o 4. Beleza. Mas tem quantos elementos, como se fosse pedrinhas, quadradinhos? Tem 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Tem 4 elementos na linha 1. Na linha 2 tem quantos elementos aqui, ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 elementos na linha 2. Apesar de ele... Vamos retorno aí do celular, hein? Ó, na linha 2 aqui, ó. Apesar dele ter dado 5, 6, 7, 8, 9, eu tô olhando isso como elementos. E pode olhar como números também? Pode. Eu só quero abrir um pouquinho seu raciocínio para você ver que pode olhar das duas formas. Então vamos lá no comando, nas últimos parágrafos aí. Ó. A primeira linha é formada pelos 4 primeiros números inteiros positivos. E a partir da segunda linha, listam-se sempre 2 números inteiros a mais do que havia sido listados na linha anterior. Como assim, Luan? Na linha 1, aqui, ó, eu tenho 4 elementos. Na linha 2, ó, é isso que está falando. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 elementos. O que ele quis dizer é que 4 mais 2 dá 6. Ou seja, 2 números inteiros a mais. Se eu vim para cá, somo 2. Se eu vim para a terceira linha, vou somar 2. Então a quantidade de elementos na linha é sempre 2 a mais se eu for descendo. Linha 3, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos. E assim vai, né, Luan? Isso? E assim vai. Tá, vamos ver até onde esse raciocínio vai levar a gente. Vamos lá. Um número inteiro que ocupará a 10ª posição. Então ele já brinca, ó. Ele não está falando com a linha. Ele quer a posição de um número que está na 11ª linha. Ou seja, é o 10º número que está na linha 101. Ou seja, tem uma linha aqui embaixo, que é a linha 101, e ele quer o número A na 10. É isso que ele quer. Aí vamos lá, Luan, até onde esse raciocínio de 4, 6, 8 vai te levar? Vamos ver. Olha só, pessoal.
Eu vou colocar a linha aqui, ó. Tem mais espaço. Essa é a linha que a gente tem que analisar. Como assim, Luan? É a 101. Beleza. Pô, na linha 1 tem 4 elementos. Na linha 2 tem 6. Na linha 3 tem 8. Tá sempre indo de 2 em 2. A minha pergunta é: quantos elementos tem na última linha 101? Pô, a na 1. A na 101 é igual a quanto? Tananã, tananã, tananã. PA tá sempre indo de razão o quê? Vou trocar de cor pra vocês verem aqui melhor. Então, quantos elementos eu tenho? A na 101 é igual a A na 1 mais 100 vezes a razão. Alguém discorda? A na 101 é igual a A na 1 mais 100 vezes a razão. Né? Quero achar que o A na 101, ó, que vai dar um valor aqui, que é o número de elementos da linha. Então vamos. A na 101 é igual. Quem é o primeiro? É o 4. Quem é a razão? 2. Só consertar isso aqui, ó. Então, ó, achamos o número de elementos. 2 vezes 100 dá 200, mais 4, 204. Opa. O número de elementos eu já tenho. 204 elementos. Beleza. Eu sei. Agora, tá vendo como é que se repete? Por isso que eu falo aqui pra vocês, ó. É fazer questões. Lembra que anteriormente a razão no próprio grupo tinha uma razão constante? Era sempre de 2 em 2? A razão aqui em cada linha tá sempre indo de 1 em 1. Pega qualquer linha aí. Pega a última aqui. Essa aqui é 19. 19, 20. Tá somando sempre 1. Mais 1, 20. Mais 1, 21. Mais 2. Mais 1, 22. Mais 1, 23. A razão é sempre 1. Qualquer linha, né, Luan? Qualquer linha. Então a razão aqui não pode ser diferente. Também é 1. Opa, já tem o número de elementos, já tem a razão. Se eu achar o último valor aqui, ou o primeiro, eu acho qualquer outro. Mas, vamos lá. Então vamos construir isso aí. Se eu achar o último, né, Luan? Isso. Você concorda se você achar o último, você tendo a razão, você consegue ir até o primeiro? Porque você tem o número de elementos e a razão, você consegue, só jogar na fórmula. Então a minha ideia aqui vai ser trabalhar nisso. Ou achar o primeiro, ou achar o último. Então vamos abordar aqui o primeiro. O primeiro está me dizendo o seguinte: se eu for de 1, já que tem quantas linhas aqui, né? 101, né? Se eu for de 1 para 5, somei 4. De 5 para 11, somei 6. Pô, já era. Já somei um número diferente. Não tem razão nenhuma. De 11 para 19, eu somei quanto? 8. Pus. O número está variando, não é uma PA. Então, se no primeiro não deu certo, vamos atacar o último. O último de cada linha aqui, ó. Porque se eu indo na primeira, não tá dando certo. Vamos achar a última aqui, ó. 4 para 10, somei 6. 10 para 18, somei quanto? 8. Já deu diferente. 18 para 10. Porra, então não tá... Indo só nos últimos não tá me dando dessa forma. Olhando só pra ponta não tá me dando. Olhando só isso aqui, ó. Tá, e aí assim tá os neurônios trabalhando. Tá, beleza. A minha pergunta é, se eu considerar os elementos e as linhas,
os números, os elementos das linhas de cima com os elementos das linhas de baixo, eu consigo chegar no 10? Sabe o que é mais engraçado? Olha isso aqui. Aqui qual o valor que está aqui? 10, não é? 4 com 6 dá 10. 4 com 6 com 8 dá 18. Agora ó, como é que é firme. Quantos elementos tem aqui? 2 a mais, né? Ó como é que eu chego no 28. 4 com 6, 10. Com 8, 18. Com 10, 28. Então, se eu somar o número de elementos das linhas, eu chego no último termo aqui. Então o último eu consigo. É só generalizar para casos menores. Faz para casos menores, você tem lá como achar o último. Calma que eu vou construir com você. Como é que eu achei o 10? 1 mais 1 dá 2. Mais 1 dá 3. Mais 1 dá 4. Mais 1 dá 5. Mais 1 dá 6. Mais 1 dá 7. Mais 1 dá 8. Mais 1 dá 9. Mais esse aqui, cheguei no 10. Se eu somar então o número de elementos da primeira linha e o número de elementos da segunda linha, eu tenho o último valor. Se eu somar o número de elementos da primeira, o número de elementos da segunda, o número de elementos da terceira, eu tenho o último, que é o 4 com 6 com 8, dá 18. Se eu somar essa linha, mais essa, mais essa, mais essa, eu tenho esse último aqui. Se eu somar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a centésima primeira, eu chego no 101. A minha pergunta é: quantas linhas eu tenho até o 101? 101 linhas. Então, o número de linhas que eu tenho é quanto? 101. Então calma aí. Vamos resolver isso. N. Tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta, até a 101, né? Isso. A minha pergunta aqui agora: quantos elementos eu tenho na última linha? 204. Então eu pego a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima. Como é que eu tenho um somatório da primeira linha para a segunda, para a terceira, somando até chegar no 101 na segunda linha? Como é que eu somo? Eu pego o valor da primeira, somo com o valor da última, multiplico pelo número de linhas, né, que é o número de termos, e divido por 2. Vai dar esse valorzinho aqui. Porque não é só somar todos os elementos que estão na linha. E para somar todos os elementos da linha, eu não tenho que somar da linha 1 até a linha 101. E como é que eu faço isso? A 1 até o 101. Eu somo a primeira, eu somo a última, jogo na fórmula. Multiplico pelo número de elementos que tem e multiplico e divido por 2. É aqui, ó. É aqui que sai. Qual o primeiro? Número de elementos da primeira linha? 4. O A na 1 ó, tem 4 elementos. A última linha tem 204. O número de termos até o 101, que é o número de linhas. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Tem 101. E da fórmula você divide por 2. Se você fizer isso aqui, lembra? Como é que eu achei o 10? Eu somei o número de elementos da primeira e da segunda. Achei o 10. Como é que eu achei o 18? Somei a primeira, a segunda, a terceira. Número de elementos, achei o 18. Como é que eu achei o 28? Somei essa, mais essa, mais essa, mais essa. E achei o 28. Como é que eu achei lá o último termo do 101? Somei a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a centésima primeira.
É isso que eu tô fazendo aqui. E aí eu vou achar quem tá aqui. 204 mais 4, 208. Chamar Renilda. Só não pode rir da minha calculadora. 204 mais 4, 208. Vezes 101, 21.008. Divide por 2. 10.504. Esse valorzinho, ele tá aqui, ó. Viu como é que é firme, ó? Dez 504. Ele quer o cara que tá aqui, ó. Na 10ª posição. Você achou o último. Concorda que o A na 10 é igual a A na 1 mais 9R? Se você achar o A na 1, questão morre. Então vamos achar o A na 1. Ó. O A na N é igual a A na 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o A na N? 10.504. Quem é o A na 1? Eu quero achar, pô. Tá aqui, ó. Quero achar. Número de elementos, tá aqui. 204. Menos 1, 203. Vezes a razão, que é 1. Então vou... 10.000. Tá somando, tá? 10.504. A na 1 mais 203. 203 vezes 1, 203. Então vem cá. A na 1. 10.504 menos 203. Renilda. Só um minuto. 10.504 menos 203. 10.301. Achamos. Ó, se achou o A na 1 já era, né? Você tem a razão. Deixa eu pegar aqui. A na 10, que ele quer. 10ª posição é o A na 10. Vai ser igual a A na 1 mais 9 vezes R. A na 1 é 10.301. Mais 9 vezes R. 9 vezes 1, né? Razão é 1. Dá 10.310. Não é isso? Aqui, ó. 10.301 mais 9, 10.310. E aí, vamos lá, tá aqui, ó. Beleza? Pessoal, ó. Eu sei que é difícil, tá? Essa aqui tá um pouquinho mais cascuda. Mas o objetivo é, vocês entenderam o que eu fiz? Sim. Entenderam, né? Sim. Show. Perfeito, então. E assim, vocês vão, a partir dessa questão, vocês vão, daqui a pouco... Quanto mais vocês fizerem essas questões assim, daqui a pouco vocês vão travar mais nada. Já vai saber mais ou menos o que tem que atacar, né? Pô, se não for dessa forma, tem que ir pela outra. E eu fui exatamente como se eu estivesse fazendo no dia, né? Eu olhei a primeira coluna e não consegui. Olhei a última, só na PA dos últimos eu não consegui. E aí, se eu não olhei a primeira e a segunda eu não consegui, eu vou tentar pelas linhas. Já que tem linha, né? Isso aí é listado, tem linhas. E aí, pelos somatórios ali das linhas, eu consegui. Achar o 10, o 18, o 28. Então, assim, é utilizar aí, matutar, meu irmão.
É pensar para conseguir achar. Eu tenho certeza, vai construindo raciocínio, daqui a pouco não tem uma questão, tá? Pode dar trabalho, mas você vai conseguir fazer. Tranquilo? Então são 8, né? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem só até 8. Então eu vou finalizar essa de matemática aqui. Deu 1h50.